Bom dia, mais um dia, segunda-feira, mais um dia da maratona do GDS, Gatilhos da Sabedoria. Nós estamos diariamente, até o dia 31, lendo o livro de Provérbios, com o intuito, o grande objetivo da gente pegar palavras e levar para o nosso dia. Então, mais um dia, você que perdeu, está assistindo depois esses vídeos, está gravado aqui no Instagram, os demais vídeos, todos os dias, tá? São vídeos curtos de 15 minutos, porque a gente vai apenas ler e fazer algumas reflexões de algumas palavras para levar para o nosso dia. E hoje é o capítulo 17, dia 17, capítulo 17, nessa segunda-feira. Graças a Deus, mais uma semana começando aí, nós com saúde aqui. Então vamos começar aqui. Mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. Olha que já começa com isso, né? Falando que o quanto é importante a paz em nossa vida, né? Que fala que é melhor a gente ter um pão seco para nós, ou seja, todos os dias ter um pão seco, em vez de muitas carnes, muita comida, né? Mesmo a casa estando cheia de comidas, cheia de carne, mas tem discórdias. Então, quem vive isso, ou quem já viveu isso, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Sobre a questão de brigas, intrigas e não ter paz, principalmente dentro de casa. Ah, Diego, onde que está escrito isso? Olha aqui onde que está escrito, né? Quem já viveu isso muitas vezes nem sabia que isso estava escrito aqui, tá joia? Um escravo prudente vale mais que um filho desonroso, e partilhará da herança entre os irmãos. Um crisol para a prata, um forno para o ouro. É o Senhor, porém, quem prova os corações. O mal dá ouvidos aos lábios iníquos. O mentiroso presta atenção à língua perniciosa. Aquele que zomba do pobre insulta seu Criador. Quem ri de um infeliz não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais. Uma linguagem elevada não convém ao nécio, quanto mais a um nobre, palavras mentirosas. Um presente parece uma gema preciosa a seu possuidor, para qualquer lado que ele se volte logra êxito. Aquele que dissimula faltas promove a amizade. Aquele que dissimula faltas promove a amizade. Quem as divulga divide amigos. Olha que sabedoria essa aqui. Diariamente, principalmente quem trabalha em grandes empresas e se envolve com muitas pessoas, né? Ou quem tem empresas, né, e se envolve com muitas pessoas, o quanto a gente tem que tomar cuidado com as conversas, famosas conversas fiadas, né? Que aqui já fala que quem dissimula faltas, ou seja, quem dissimula essas conversas, muitas vezes de parceiros, de colegas de trabalho, ou seja, na sua família, ou seja, na sua igreja, na sua comunidade, quem dissimula promove a amizade, certo? E quem as divulga divide amigos. Então devemos tomar cuidado com as conversas, tá? Devemos com as faltas, né, que a gente fala, as conversas. Então tome cuidado com essas atitudes. Uma repreensão causa mais efeito num homem prudente do que 100 golpes num tolo. Olha só, quanto a gente fala sobre aquela questão de se conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia. Aqui fala que uma repreensão causa mais efeito num homem prudente do que 100 golpes num tolo. Ou seja, esse homem prudente, ele vai gostar de ser repreendido, né? Ou seja, um homem prudente, ele vai escutar, vai acatar aquela repreensão, aquela correção e vai consertar, ajustar e continuar. Então, eu já falei em outras lives também, quanto a gente tem que cuidar e aceitar muitas vezes uma correção, uma repreensão, porque devemos ser prudentes nisso, porque é assim que a gente vai todas as vezes conseguindo melhorar. É dessa forma. Já do que 100 golpes num tolo, ou seja, o tolo você pode falar, dar conselho e não vai te escutar, tá? Então sejamos prudentes no escutar nas repreensões da vida. O perverso só busca a rebeldia, mas será enviado contra ele um mensageiro cruel. Antes de encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. Olha só isso aqui, né?
Antes encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. Ou seja, você já imaginou encontrando uma ursa com seus filhotes ainda? Um urso já é perigoso, ainda com filhotes. Ele fala aqui que é melhor encontrar esse urso do que um tolo na crise de loucura. Para você ver o tão que é precioso, né, essa palavra aqui. A desgraça não deixará a casa daquele que retribui o mal pelo bem. Começar uma questão é como soltar as águas. Desiste antes que se exaspere a disputa. Quem declara justo o ímpio e perverso, o justo, ambos desagradam o Senhor. Para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para comprar sabedoria? Ele não tem critério. O amigo ama em todo o tempo. Na desgraça ele se torna um irmão. Olha só. Aqui fala já a palavra, né? Quantos amigos, né? É muito bom, né? Se você tem amigos e tudo mais. Só que é no tempo ruim também que se prova, né? No tempo ruim. Só que não só no tempo ruim também. Nos tempos bons é interessante também ter a prova do amigo. Porque quando você está passando por uma situação ruim, uma situação de morte, de luto, por exemplo, é muito fácil as pessoas se achegarem. Agora, nos dias felizes também, que se prova também a amizade. Não é só no dia ruim, assim como está falando aqui. Porque na felicidade é mais difícil de as pessoas estarem junto com você nas suas conquistas. Então isso traz uma aprovação também. Não é só no dia ruim, tá? Mas no dia ruim ele se torna um irmão, porque vai estar ao seu lado se precisar. Ele vai estar ali, tá bom? É destituído de senso que aceita compromissos e que fica fiador para seu próximo. Mais uma vez falando sobre fiador, né? É destituído de senso que aceita compromisso e fica fiador do seu próximo. A partir do momento que você fica fiador, você vai ficar refém daquela pessoa, né? Então, se você pega um empréstimo, o que você seja, se você seja um fiador, cuidado, tá? Cuidado que isso pode perder amizades, isso pode gerar intrigas, isso pode gerar brigas, confusões, separações, porque você fica refém daquela pessoa. Assim, a pessoa que não sabe, quando uma pessoa pega um empréstimo, se a pessoa é um fiador, é uma avalista, ela tem a mesma obrigação de pagar igual a pessoa que pegou. Então, se a pessoa primeiro não pagou, ela é obrigada a pagar, tá bom? Então você fica refém daquela outra pessoa. Então vamos atentar a isso aqui. O que ama as disputas, ama o pecado. Aqui, muitas pessoas confundem, né? Ah, Diego, então quer dizer que é disputar. Se eu for jogar uma bola, se eu for praticar um esporte e estiver disputando com o meu próximo, é pecado, então, por isso que eu não disputo. Não é bem assim. Não é bem assim. A forma que você pensa, tá? A forma que você pensa. No momento que você entra para disputar um jogo de futebol, por exemplo, se você chegar num ponto de falar assim, eu vou prejudicar aquele meu irmão, eu vou, por exemplo, machucar ele, eu vou, a famosa, quebrar ele, né? Jogando futebol, opa, aí já tem algo errado. Aí essa disputa aqui que você está fazendo é algo para prejudicar o seu irmão. Isso aqui eu citei um exemplo de futebol, mas isso na nossa vida acontece muito mais vezes, tá? Então, o que ama a disputa, ama o pecado. Então, dispute, né? Em todo momento da nossa vida, a gente está em uma disputa, tá? Eu estou levantando da minha cama de madrugada, eu estou disputando com o meu sono, tá? Eu estou disputando com o meu sono. Eu ganhei mais um dia. Ganhei, estou aqui. Se eu estou indo para academia, eu estou disputando com a minha vontade de fazer exercício físico. Então, aqui o que ama as disputas, ama o pecado, temos que entender, né, o que é essa disputa. Se essa disputa não for para prejudicar o meu irmão, se essa disputa não for para prejudicar o meu colega, é muito saudável e sempre será saudável em nossas vidas. E te falo outra coisa, é necessário ocorrer disputas para não ficarmos procrastinadores da vida, tá? Para não ficarmos procrastinadores da vida. Então, dependendo da forma que você age e que você pensa, não vai ser pecado, tá? Pode seguir em frente à vontade. Quem ergue sua porta busca a ruína.
O homem de coração falso não encontra a felicidade. Você sabe por que o homem de coração falso não encontra a felicidade? Primeiro, porque ele vai estar enganando primeiramente ele. Tá? E todos os momentos que você estiver enganando você, você já vai estar com uma infelicidade dentro. Uma infelicidade. Tá? Então, tem pessoas que vivem muitas vezes para os outros. Né? Mesmo que está fazendo por dentro dele, está fazendo mal, ela vive para os outros. Isso causa infelicidade. Tá? Então, é isso que o coração falso não encontra. Tá? O de língua tortuosa cai na desgraça. Quem gera um tolo terá desventura. Nem alegria terá o pai de um imbecil. Coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. O ímpio aceita um presente ocultamente para desviar a língua da justiça. Ante o homem prudente está a sabedoria. Os olhos do insensato vagueiam até o fim do mundo. Um filho nasce ao pesar de seu pai e a amargura de quem o deu à luz. Não convém chamar a atenção do justo e ferir os homens honestos por causa de sua retidão. O que mede suas palavras possui ciência. O calmo de espírito é um homem inteligente. Olha essa palavra aqui. O que mede as suas palavras possui a ciência. O calmo de espírito é um homem inteligente. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha sua boca. Olha isso aqui. Olha essa frase, essas 4 frases aqui. Então, o que mede suas palavras, o calmo de espírito é um homem inteligente. A gente aqui já falava em outras escritas anteriores que quando a gente para refletir antes de falar, antes de decidir algo, né? Fala também que possui a ciência, né? Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha sua boca. Mesmo as pessoas, né? Aquelas pessoas que tolas, né? Que a gente fala aqui, que a Bíblia fala, quando fica calado, ela passa por sábia. Então, vamos colocar um exemplo. Quando nós mesmos estamos participando de algum assunto e que nós não temos tanto conhecimento, a gente escutar mais e falar menos. Por quê? A gente já vai aprender aquele assunto, vai aprender essa situação e a gente não vai se passar por tolo naquela situação. Mas eu já falava também em outras áreas como tem aquelas pessoas que falam de tudo, sabem de tudo, né? E às vezes tem uma pessoa ali que entende demais do assunto e aquela pessoa ali que quer se fazer entendido, a outra já fala assim, não, não é isso, não tem nada a ver, você está falando de outra coisa. Aí aquela pessoa fica com a carona, né? Então aqui já fala, né, que mesmo o tolo, ele passa por sábio quando se cala, né? Então, em vários momentos, se a gente não conhece, não tem conhecimento do assunto, é mais interessante a gente calar e escutar mais, né? Então, hoje aqui foi o capítulo 17, né? Quantas palavras que a gente dá para levar, né? Olha essa aqui, ó. A gente já a primeira frase, né? Mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia, né? Quem passa por isso, ou quem já passou por isso, sabe do que eu estou falando, né? Sabe do que eu estou falando. Então é melhor ter pouca comida ou algo a comer e ter paz do que ter a casa repleta de comidas, repleta de coisas, né? Aqui cita comida, mas a gente pode abranger muito. Repleta de coisas boas, casa grande, enfim. Mas não ter paz, isso aí não vai adiantar de nada, né? Também fala, né? Assim, várias aqui, mas que a gente pode tirar, né? O amigo ama em todo tempo, na desgraça ele se torna um irmão, né? O quanto é importante você ter a presença do amigo numa desgraça da sua vida, porém também quando os momentos felizes é importante. E nesses momentos felizes também que prova muito, tá bom? A amizade. Porque é muito mais fácil ter alguém do seu lado no momento de tristeza, de angústia, no momento de luto, onde as pessoas se comovem, do que em momentos felizes. Principalmente momentos felizes são poucos, tá? São poucos, né? Vamos dar um exemplo do seu casamento. Quando você vai fazer um casamento, vai fazer uma festa, você sai chamando todo mundo? Eu tenho certeza que não. Então você vai chamar os mais íntimos, os mais amigos. E é um momento feliz.
Então, por isso que assim, nem sempre só na desgraça que o irmão que o amigo se torna um irmão, né? Mas principalmente no momento feliz também. E aqui a gente, para finalizar, assim, tem várias coisas, mas a gente tem que filtrar, porque senão demora muito. O que mede as suas palavras possui a ciência, né? E mesmo o insensato ou o tolo, ele passa por sábio quando se cala. Então, muitas vezes em nossa vida, a gente vai ter que calar mais e escutar. Falar menos e escutar mais, né? Porque mesmo se a gente sabe do assunto, vamos ficar quieto e vamos escutar mais. E às vezes você vai estar vendo ali uma pessoa que está parecendo entender muito do aquele assunto, daquela palavra que está falando, e você falando, não, não é isso, mas fica calado, não precisa ficar disputando muitas vezes, né? Então, esse capítulo 17 de hoje, passamos uma ótima semana, a segundona hoje, segunda-feira, passamos uma ótima semana e lembre-se, assim, o dia, a semana depende muito da gente, tá? De como a gente vai conduzir isso, tá bom? Às vezes fala assim, segunda-feira, se você já começa assim, dessa forma, você já vai sentir que o dia não vai ser legal, tá? É como começa o seu dia que vai determinar todos os restantes das horas dele, tá joia? Façamos uma excepcional semana. Valeu!